Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bruna, bem-vindos ao canal. E hoje eu tô aqui com 4 intercambistas, cada um que fez intercâmbio para um país diferente. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Paula e eu fui pro Japão. Eu sou a Bárbara e fiz intercâmbio pra Austrália. Eu sou a Bruna e eu fiz intercâmbio pra Inglaterra. Eu sou Caetano, fiz intercâmbio dos Estados Unidos. Então roda a vinheta que a gente vai saber um pouquinho mais sobre o intercâmbio de cada um deles. Bom, a primeira pergunta então, quanto tempo você ficou no país que você escolheu e por que você escolheu aquele país? Bom, na verdade, de princípio eu não ia para os Estados Unidos, eu ia para Nova Zelândia ou Canadá. Daí surgiu a oportunidade de ir para os Estados Unidos com moradia já, não tinha que pagar aluguel, então não pensei duas vezes e fui. E eu fui com a Bruna e a gente ficou um ano, a nossa ideia era ficar realmente um ano, né? A gente escolheu lá porque também, cara, é um país que eu já conhecia. Como eu queria trabalhar e eu tenho cidadania italiana, aí eu queria também aprender, melhorar meu inglês, aí eu fui ver que a Inglaterra, né, eu conseguiria ir trabalhar normalmente. Na época fazia parte da União Europeia. Isso, foi em 2015. E aí eu fiquei 6 meses lá. Eu fiquei 7 meses na Austrália e eu escolhi pelo mesmo motivo da Bruna. Era um país que eu podia estudar o inglês, aperfeiçoar o inglês e trabalhar ao mesmo tempo. Além de ter o clima muito parecido com o Brasil. Dizem que a Austrália é o Brasil que deu certo, né? E é verdade. Então, eu sempre quis fazer intercâmbio desde a escola, mas eu não tinha conseguido ir. Então, quando eu entrei na faculdade, eu falei, é a minha oportunidade de fazer intercâmbio. Então, eu me apliquei para vários editais de intercâmbio. O que deu certo e o que eu mais gostei foi do Japão. Então, o programa ele era muito legal. Ele era um programa muito completo, cheio de experiências. E o Japão é o Japão. Então, um lugar super diferente, super legal. Então, quando eu passei, eu não pensei duas vezes. Eu consegui bolsa também, então ajudou bastante. E eu fiquei 6 meses lá. Bom, segunda pergunta. Você, Caetano, começando por você de novo. Quanto que você já falava da língua do país, de inglês? E como que ficou depois a sua língua? Você melhorou? Como é que foi? Então, eu cheguei lá falando o básico do básico que a gente aprende na escola mesmo, sabe? A gente sabia se virar. E com a vivência lá, a gente estudou bastante numa escola que era focada em conversação, então nosso inglês, meu inglês evoluiu bastante. Não como posso dizer, fluente ainda, mas já é avançado. Ainda tem muito que melhorar, mas do que tava antes, melhorou assim mais de 100%. Então, eu entendia bastante quando eu fui pra lá, mas na hora de falar eu travava. Eu ia falar, nossa senhora, parecia que esquecia todas as palavras, dava branco. Mas eu me surpreendia porque eu entendia bastante. Por mais que o inglês tenha um sotaque um pouco diferente, né? Eu entendia bastante. E logo no primeiro mês eu já, assim... Já soltou bem. Já soltei bem. Então, nos 6 meses, também não voltei fluente, mas assim, avançado mais pra avançado, mais. Eu não cheguei a conviver muito com australianos, né? Metade da população da Austrália é de fora. Então, eu não tive tanto esse problema com o sotaque dos australianos mesmo. Eu já falava inglês antes, eu era formada no curso de inglês aqui no Brasil, mas mesmo assim eu fui estudar inglês lá. Então, eu já entrei no nível avançado e estudei os 6 meses lá no nível avançado. E melhorou, mesmo assim melhorou muito meu inglês. Ao contrário da Bruna, eu conseguia falar, mas eu não conseguia entender. O meu listening era péssimo. Isso mudou muito, a parte de escrever, de gramática também. Eu não falava inglês na Austrália, então tem muito brasileiro, muito. Sim, na Flórida tem bastante também. Eu acho que se eu não tivesse ido fazer o curso de inglês, talvez meu inglês não teria melhorado tanto. Fica a mesma coisa que estava antes. Você, Ana, no caso, a única pessoa aqui que não é inglês, japonês. Você já falava alguma coisa antes de ir? Zero. Eu não sabia nada de japonês. Então, como eu me inscrevi pela faculdade, você ou tinha que ter o inglês ou o japonês. No caso, eu tinha o inglês. Então, eu já tinha o inglês avançado, já tinha feito os exames de proficiência. Então, quando eu me apliquei, por eu saber o inglês, eu fui aprovada. Então... Não precisou do japonês. Eu não precisei do japonês. Eu ia fazer as aulas em inglês. Então, mais ou menos um mês antes de eu ir pro Japão, eu comecei a fazer aula de japonês. Então, assim, foi uma aventura, porque eu falei, não, eu vou de qualquer jeito, sabe? Não vai ser o idioma que vai me impedir. Sim. Eu fui na coragem, assim. E aí, lá no Japão, eu estudei japonês. Então, os 6 meses que eu fiquei lá, eu continuei estudando japonês. E o inglês foi o que me salvou. Eu estudei bastante japonês lá. Assim, eu desenvolvi muito japonês
eu desenvolvi mais lá do que aqui porque você tá no país. Então você escuta as pessoas falando, você lê, você vê tudo em japonês. Então eu consegui aprender bastante. E hoje em dia seu japonês é o quê? É básico, intermediário, é avançado? Quando eu voltei, eu tava do básico pro intermediário. Só que agora, como a gente não pratica muito, enfim, perde um pouco, então agora eu tô com ele básico. Próxima pergunta vai ser em relação à alimentação. Como que foi o hábito alimentar? Mudou muito do Brasil pra lá, pro país que vocês foram? Acho que isso foi o que mais mudou. No Brasil, eu nunca comia muito bem, pra ser sincero. Mas aqui eu comia melhor. Eu comia mais arroz e feijão, comia carne, frango, direto. Mas lá, nossa, era hambúrguer. Tipo, cara, dia sim, dia não, às vezes todo dia. Então, no começo, nos primeiros meses, ficou bem equilibrado, né? A primeira vez eu fiquei na casa dos pais de uma super amiga, então a comida era perfeita. Depois de um tempo, eu tinha um dinheiro limitado, eu trabalhei, mas mesmo assim era tudo muito caro, né? Porque Libra é duro. Então, eu tava em Londres, aquelas roupas maravilhosas, então assim, eu preferi comer miojo e Burger King, essas coisas, pra gastar comprar roupa. Então, chegou no final, engordei 10 quilos, né, inclusive, por conta disso. 10 quilos? 10, gente, não é exagero, eu cheguei assim, minha mãe falou, o que aconteceu com você? Eu comi era um saco de miojo, assim, que vinha 50 miojos por uma libra. Nossa. Então, era o que eu comia. Ou Burger King, que era super barato. E aí Entendi, foi isso. então mudou bastante também. Mudou, porque lá comida assim, boa é cara. Nos Estados Unidos pode dizer que é o mesmo também. É muito mais barato você comer num fast food, como McDonald's, Burger King, Subway, do que comprar comida mesmo e fazer. Gente, eu dei sorte, porque logo que eu cheguei, eu comecei a morar com uma menina que foi pra lá pra estudar gastronomia. E trabalhar com gastronomia. Nossa, deu muita sorte. Então eu dei muita sorte porque eu não sei cozinhar nada. E aí foi a minha sorte, a gente combinou, você cozinha, eu lavo. Então todo dia eu chegava da aula, tinha o almoço bonitinho. Mas lá era almoço, você almoçava comida? Porque em Londres não era comida, em Londres o almoço era só um lanche. Lá é diferente, Então, né? Eu não sei como é que eles fazem no dia a dia deles. Mas a gente, na nossa casa de brasileiros, era tinha comida mesmo. Então era bife, arroz, tudo certinho. Ao contrário da maioria das pessoas que engordam no intercâmbio, eu emagreci 5 quilos. Nossa! A Austrália não tem pratos típicos. É um país novo, não tem pratos típicos. Tem uma tortinha, uma sobremesa e uma coisa ou outra. Então era muito fast food, muita comida japonesa, comer perto da Ásia, né? Muita comida asiática. Mas pra comer em casa foi tranquilo. Eu fui achando que ia comer só sushi, né? Eu falei, já come sushi. Só que é muito diferente, eles têm muita variedade. Eu amei a comida japonesa, assim. Sério? Muita falta, de verdade. Eu achei muito saborosa, eles comem bastante peixe, bastante arroz. Então, como eu morei num dormitório, eu tinha cozinha. E eu ganhava bolsa, né? Eu consegui aplicar para uma bolsa no governo japonês e eu fui aprovada. Então, como eu tinha o dinheiro todos os meses, eu aproveitava. Ia no mercado, fazia minha comida, levava minha marmitinha e conseguia economizar. Economizava pra viajar. Então, todas as economias que eu fazia com sair pra comer, porque é mais caro, né, do que você fazer sua comida. Então, eu juntava e ia fazer algum passeio, alguma viagem. E eu também emagreci. Comida japonesa, os japoneses são muito magros, né, no geral. E eu também emagreci bastante, então, assim, foi um choque, mas foi muito bom. E a comida japonesa de lá é diferente da daqui? Assim, temaki, eles têm temaki, essas coisas? Eles têm um outro tipo, eles têm tipo um triângulo, não onigiri. É um triângulo. Então, tipo, ele não é aberto aqui no nosso cor, né? Então, aqui eu senti falta da comida japonesa, porque eu vou no restaurante japonês e não é igual. Não é 100% igual, sabe? Sim. Ai, mas então, que bacana, vamos estar muito legal. Bom, próxima pergunta. Fazer amizades, como é que foi? Foi fácil? Foi difícil? Como é que é lá nos Estados Unidos? Então, é que como tipo na Flórida, tem muito latino lá, mas muito. Mexicano, chileno, muito venezuelano, colombiano e brasileiro pra caramba. A gente fez muito amigo brasileiro, muito, porque é o que mais te via por lá. A gente fez também bastante amigo americano. Então, mas assim, os americanos que a gente fez amizade, eles são muito gente boa, eles são um pouco mais fechados do que os brasileiros. Só que a gente deu muita sorte também, porque tem gente lá que tá lá há anos e, cara, nunca fez amizade com americano nenhum. Então a gente até que deu sorte. Então, em inglês mesmo, eu não conheci praticamente ninguém. Tinha, né, os meus amigos que moram lá, que são de lá, mas fora eles, assim, eu não conheço ninguém. É todo mundo de fora, muito estrangeiro também. E eu fiz muito amigo na escola de inglês. Eu fiquei um mês, então eu fiz vários amigos, só que o problema foi que eles foram indo embora. Eu fiquei mais tempo. Eu não fui fazendo novos amigos, porque eu fui trabalhando e tudo, e todos eles iam indo embora.
Então ficou bem complicado no final, mas eram todos muito legais, gente do mundo inteiro mesmo. Eu cheguei a morar com um casal de ingleses e um japonês. Depois, quando eu pude mudar de apartamento, eu já tinha feito o meu grupinho de amigos, a gente foi procurar um espaço nosso pra gente se sentir mais à vontade, porque os costumes são muito diferentes. A questão de limpeza, de horário, né? É muito diferente. Mas aí eu tive a oportunidade de conhecer gente de fora também no curso de inglês. Eu era a única brasileira da minha turma. Que legal. Eu conheci muita gente da Colômbia, que lá tem muitos colombianos também, assim como os brasileiros. Bastante gente da Ásia, então Hong Kong, China, japoneses, da Tailândia tem muita gente, Malásia. Então, como eu fui fazer faculdade, Sofia por sinal, tinha muitos intercambistas. Então, eu fiquei amiga mais de intercambistas do que japoneses. Sim, teve alguns japoneses que eram super gente boa com a gente, levava pra passear. Então, eram poucos, mas eles eram muito fofos, os japoneses, né? Eu fiquei mais próxima de outros intercambistas que estavam na mesma vibe que eu. Então, foram pra ficar 6 meses, estudar lá. Sim. Então, a gente fez um grupinho bem legal. E aí, era gente, todo mundo. Tinha só mais uma brasileira junto no mesmo período que eu fui. Então era eu e ela as únicas que falávamos português. Aí o resto a gente falava em espanhol com os latinos e inglês com a maior parte do resto do pessoal. Então a gente ia pra festa no final de semana, e estudava durante a semana, então era bem tranquilo. E foi uma amizade bem legal que a gente fez. Em relação agora ao poder de compra, que muita gente fica, né, com curiosidade de saber, assim. Tem gente aqui que fez intercâmbio já faz muito tempo, então é mais difícil de lembrar, mas quanto que custa comer nos países que vocês foram? Comer e, assim, um aluguel, mais ou menos? Tá. Eu não pagava aluguel. Mas a gente pesquisou bastante para depois possivelmente pagar um aluguel. Com $1.100 você pega um aluguel muito bom. Comida com $300, com $300 já é suficiente para você comer o mês inteiro, super tranquilo. Saindo bastante isso, também. Como a gente também na Flórida, lá em perto de Orlando, não tem transporte público, você tem que dirigir bastante. Então você gasta muita gasolina o tempo todo. Por semana a gente gastava mais ou menos $25 de gasolina lá. É bem caro, porque além de ser Libra, né, é caro mesmo. Então eu morava em casa de família e era acho que umas 250 libras por semana. Era uma região boa, porque se você também pega uma região muito afastada, você paga mais caro no transporte. Pra comer em restaurantes gostosos é caro, então assim, tem que procurar umas opções mais em conta. Ou fazer em casa, que eu também acabava não fazendo. Mas é caro, sim. O transporte, eu acho que como eu era estudante, tinha desconto, era umas 32 libras por semana, talvez. Na Austrália é tudo por semana, tanto o seu salário quanto as contas que você paga. Aluguel, tudo, água, internet. Eu pagava, né, R$180 por semana de aluguel pra dividir quarto. $180. Dólares. $180 australianos. Por semana pra dividir quarto com uma outra garota. E a gente dividiu o apartamento em 4. Era 2 quartos, cada quarto com 2 pessoas. Comida, eu não vou lembrar quanto a gente gastava, porque a gente, todo mundo que morava junto, comprava junto, dividia tudo. Dizem que é um país caro. Quem tá lá, algumas outras pessoas que vêm de outros países acham a Austrália um país caro. Eu que fui do Brasil, não achei. Principalmente comparando com o que você recebe aqui, o poder de compra, né? Que foi o que você falou. O poder de compra aqui é muito menor. O que você trabalha, assim, 8 horas por dia aqui no Brasil, com a profissão que eu sou formada pra isso, eu não conseguiria morar, talvez, dividindo um apartamento numa região tão boa, ter a mesma qualidade de vida do que eu tinha lá. Sim. Lá eu fui faxineira, eu fui manicure, garçonete. Não sabia, que legal. Trabalhando 4 horas. Nesses subempregos, você consegue tranquilamente pagar o seu aluguel, até se eu quisesse morar sozinha. Daria. Eu gostava de dividir, porque era uma pessoa que era muito minha amiga, mas você pagava o aluguel, você viaja não só pela Austrália, você viaja pros países próximos, compra muitas coisas, muitas roupas, é muito barato, muito mais barato do que é aqui. Então, trabalhando lá, dá pra você conseguir se manter. E o bom é que na Austrália você pode trabalhar legalmente enquanto você estuda também, né? Pode trabalhar enquanto estuda, pode trabalhar 4 horas por dia, quando você tá de férias, 8. Então, Tóquio é uma cidade cara, né? Então, eu fui como estudante e eu consegui bolsa. Então, eu me organizava para com o dinheiro que eu ganhava na bolsa, que era 80.000 ienes, eu consegui, enfim, gastar com transporte, com alimentação. Então, um aluguel em média custa 50.000 ienes. Isso por mês ou? Por mês. Ah, tá, por mês. Então, tudo é por mês lá.
Então, uma média de aluguel é uns 50 mil ienes, uma refeição você consegue fazer desde 500 ienes até 1.500. O transporte em si é caro, ele é muito bom, você consegue sobreviver tranquilamente só com transporte público, você consegue chegar em qualquer lugar, com metrô e com trem, mas ele tem um custo um pouco maior, né? Então você não precisa gastar com táxi, com Uber, com carro, gasolina, nada disso. Então você só com transporte público consegue se locomover tranquilamente. Bom, agora a próxima pergunta. É difícil selecionar mas qual que foi o momento que vocês lembram e falam, nossa, que saudade, foi o momento que eu mais gostei, assim, do meu intercâmbio, valeu a pena por causa disso? Acho que o mais me marcou foi as viagens que a gente fez lá mesmo nos Estados Unidos e para outros estados. Eu acho que o mais marcou para mim foi a viagem pro Colorado, que foi onde eu vi a neve pela primeira vez. Foi muito bom, foi muito legal mesmo. Então, eu acho que eu diria também as viagens, porque tudo lá é muito caro, mas as viagens são muito acessíveis. Então eu fui pra Bélgica de ônibus por 30 e poucas libras. E viajei pra vários lugares dentro da Inglaterra e viajei pra fora também, né? Muito mais barato, shows também. E eu acho que o transporte público também foi outra coisa que, assim, não dá pra esquecer. Top 3 da Bruna. Nossa. Eu viajei bastante dentro da Austrália, conheci os principais lugares, assim. Mas eu me lembro, assim, lembro bem de me apaixonar. Logo no segundo dia, eu tinha uma amiga que estudou comigo na faculdade, já tava lá. E ela me levou pra dar uma volta na cidade. E essa questão de poder fazer tudo a pé, da gente estar voltando pra casa à noite tranquilamente. Sentir seguro. De se sentir segura, de ser verdade, tudo tem isso perto. também. E aí, deu vontade de ir pra praia, a gente tava na praia. Isso foi assim, que me encantou, sabe? Eu me encontrei, eu até hoje falo que meu lugar no mundo O Japão, ele é um país com muita história, muita cultura, é um país muito rico de muitas atividades. Então, se você quiser ir pra balada, se você quiser sair, ir pra um bar, tem muitos museus, tem muitos templos, então é um país que dá pra você fazer muita coisa. Pra mim, o melhor foi realmente viajar dentro do Japão e também na Ásia. O Japão na Coreia tá 2 horas de avião, tipo, é muito perto. A China também não tá tão perto, tá umas 4, 5 horas. Mas você já tá no Japão, eu vou pra China. Isso que é legal, eu acho que assim, é um país que tem, além das viagens, dá pra fazer muita coisa perto, que são lugares incríveis, o próprio lugar, né? Londres, então, também os museus, os parques, não tem muita coisa pra fazer, né? Entretenimento, assim. Mudando aí a pergunta, um momento de, assim, uma coisa que vocês não gostaram tanto, não digo uma frustração, mas o que vocês não gostaram tanto, esperava mais, assim, teve alguma coisa? Nos Estados Unidos, sem sombra de dúvida, foi a comida. Nossa, todo dia lá... Acho que depois de uns 4 meses eu ficava assim, meu Deus, eu não aguento mais comer a comida daqui, eu quero voltar ao Brasil, comer meu arroz e feijão, minha carne. Muito diferente mesmo. Lá a gente comia muito hambúrguer, muita pizza, só que, sei lá, não dá pra explicar. Não sei se é o tempero, não sei se... O jeito que é preparado, né? O jeito que é preparado, mas é muito diferente. Nossa, eu sonhava com a comida do Brasil, de verdade. A comida brasileira é a melhor que tem, na minha opinião. No meu caso, assim, eu não peguei muita parte do frio, porque eu cheguei e o frio tava terminando, mas era muito frio. Então, assim, eu tava amando estar lá, eu nem liguei muito pro frio. Mas eu sei que era alguma coisa que se eu continuasse, se eu ficasse lá, era algo que depois de um tempo acho que ia ficar pesado, assim, sabe? Eu tive problema com o calor. Tudo que a Bru fala, eu falo é o oposto. Então, é um país que fica na mesma linha, né? Nossa. Tem do Equador? Não, assim. A gente vai cortar isso. Dá os burros da geografia. É um país que fica no mesmo hemisfério que o Brasil, né? Então tem as temperaturas muito parecidas. Mas aqui eu moro no sudeste do Brasil. Lá eu morava no nordeste da Austrália. Então era muito quente. Quantos graus, assim, mais ou menos? 38. Imagina a sensação térmica, né? Eu morei em Brisbane, né? Quando fala Austrália, muita gente pensa em Sydney. Em Sydney é mais pra baixo, faz mais frio, as temperaturas são mais amenas. A questão do fuso horário é bem complicada. A questão do inverno. Eu cheguei no verão, fiquei no outono e no inverno. Então o inverno lá é bem frio. E uma coisa que eu também senti um pouco foram com os próprios japoneses. Então os japoneses são muito educados, eles são super simpáticos, mas eles são fechados. Então, assim, você não consegue ter muita intimidade com um japonês. Então, as minhas amizades foram mais intercambistas, pessoas que também estavam na mesma vibe que eu, porque os japoneses, eles não têm nada a reclamar, eles me ajudaram muito, mas eles são um pouco mais fechados. Eu dei fora com os japoneses lá na Austrália. Por quê? Que uma moça... Você deu um beijo na bochecha? Eu dei um beijinho na Ai, bochecha. não! E elas ficaram assim... Horrorizadas. Paralisadas. Bom, então pra finalizar
finalizar esse vídeo, eu quero que cada um de vocês fale se valeu a pena, se vocês recomendam um país e uma dica pra quem tá querendo ir viajar pro país que vocês foram. Bom, eu amei a experiência lá. Se eu pudesse voltar no tempo, acho que eu esperaria terminar a faculdade pra ir, porque daí eu não voltaria. Recomendo super pra quem puder ir. Uma dica, junta bastante dinheiro pra ir, porque lá, como o dólar é muito caro. Eu recomendo, eu tenho muita vontade de voltar. É um país muito maravilhoso, é tudo muito organizado, sabe? A dica que eu dou, assim, se você tem cidadania italiana ou cidadania europeia, que eu acho que ainda tá rolando isso, procura fazer trabalho voluntário. Eu aprendi muito, eu fiz os 6 meses, então eu aprendi demais, conheci muita gente, eu trabalhei num brechó, que é como se fosse um brechó aqui, e é muito legal. Recomendo demais, não só o país, como a experiência do intercâmbio, né? Eu sou a Bárbara de antes de ir, a Bárbara depois que eu voltei. É um país de muitas oportunidades, mas vai com a mente aberta, tá? Pra você ganha dinheiro, mas você vai fazer de tudo. Vai, não tenha medo. Não pensa muito. Não pensa só muito. Eu recomendo muito. O Japão é um lugar muito bom. É um lugar que você vive muita coisa diferente. E acho que uma dica que eu daria era, tenha coragem, mente aberta, que nem você comentou. Muita gente acaba ficando com medo de ir pra Ásia, pra China, pra Coreia, pro Japão, porque é muito diferente. Mas vale muito a pena. Vocês viram que a Ana nem falava japonês e foi. Exato, é verdade. Então, a gente não pode ter medo de, eu não vou porque eu não sei o idioma. Se vira, faz mímica, abra suas opções se você quer fazer intercâmbio, porque tem muitas oportunidades no Japão, tem vários institutos e órgãos que também fazem financiamento. Se joga e vai com tudo. Então, gente, queria agradecer a todo mundo que participou do vídeo. Obrigada. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau, gente!